O cheiro a maresia misturava-se com o aroma adocicado dos pastéis de nata vindos das pastelarias vizinhas, enquanto o sol de Lisboa batia nos elétricos amarelos que rangiam pelos carris. No coração histórico da cidade, aninhado entre edifícios de azulejos coloridos, erguia-se o Atlântico, um bastião da alta gastronomia, conhecido tanto pela sua comida requintada como pela sua reputação feroz nos bastidores. Foi a esta porta que Beatriz Silva chegou, numa manhã de terça-feira. Ela era uma presença que, por si só, desafiava as expectativas daquele lugar. Beatriz era uma mulher negra, alta, e a sua figura gorda preenchia o espaço com uma autoridade silenciosa que muitos optavam por não ver. Trazia o cabelo preso num coque apertado, e o seu rosto, embora marcado por uma concentração intensa, possuía olhos que cintilavam com uma inteligência rápida e uma paixão mal contida. Vestia um simples uniforme de cozinha, ainda sem a marca do Atlântico, parecendo apenas mais uma candidata a um trabalho árduo e mal pago. Ninguém imaginaria que ela era a nova chefe executiva, a arma secreta dos investidores para revolucionar aquele navio prestes a afundar-se numa cultura tóxica. Ao entrar pela porta dos funcionários, o barulho da cozinha atingiu-a como uma onda. O tilintar de panelas, o sibilar do azeite quente, as ordens gritadas numa cacofonia controlada. Imediatamente os olhares viraram-se, primeiro curiosos, depois avaliadores, e em muitos um desdém mal disfarçado. Beatriz sentiu na pele, como sentira tantas vezes antes. O peso dos julgamentos, as suposições feitas numa fração de segundo com base na cor da sua pele e no tamanho do seu corpo, inspirou fundo. Não era Bea, a nova ajudante. Era Beatriz, a chefe. Mas por agora, Bea serviria. Tu és a nova? Uma voz aguda cortou o ruído. Beatriz virou-se. Gonçalo Pereira, o seu chefe, aproximava-se. Era tudo o que ela esperava e temia. Branco, magro, com um cabelo impecavelmente penteado e um ar de quem nascera a acreditar que o mundo lhe devia algo. O seu uniforme estava imaculado, mas os seus olhos eram frios, varrendo Beatriz de cima a baixo com uma insolência descarada. Ele era o contraste físico e ideológico dela, a personificação do velho mundo que ela viera desafiar. Sou a Bea. Começo hoje, respondeu ela, a voz calma, mas firme. Gonçalo soltou um risinho. Bea, certo. Olha, Bea, aqui não é um piquenique. Esperamos rapidez e eficiência. Achas que consegues acompanhar o ritmo? Disse ele, a ênfase na última frase carregada de insinuação. Alguns cozinheiros próximos riram entre dentes. Beatriz sentiu o sangue ferver, mas manteve a compostura. Era uma dança que conhecia bem. Acho que sim. Onde prefere que comece? Prefiro. Não, Bea, tu não vais preferir nada aqui. Vais fazer o que te mandam. Começas pela secção de preparação. Temos uma montanha de batatas e cebolas à tua espera. E vê se não demoras uma eternidade. Não temos tempo para lentidão. Ele virou-lhe as costas, já gritando ordens para outra pessoa, como se Beatriz já tivesse sido descartada da sua mente. A humilhação era palpável. Colocá-la, uma chefe com a sua experiência, a descascar batatas era um insulto calculado. Mas fazia parte do plano. Ela precisava ver, sentir, entender a podridão por dentro antes de poder cortá-la pela raiz. Com um aceno de cabeça quase imperceptível, dirigiu-se à área indicada, passando por rostos que ou a ignoravam ou a olhavam com uma mistura de pena e desprezo. Apenas 2 olhares se destacaram. O de uma mulher mais velha, na secção de pastelaria, a Sra. Lourdes. Tinha o rosto vincado pelo tempo e pelo calor dos fornos, mas os seus olhos, pequenos e astutos, observavam tudo. Ela acenou brevemente a Beatriz, um gesto neutro, mas que parecia conter um vislumbre de reconhecimento. O outro era de um rapaz jovem, Tiago, de olhos assustados, que descascava cenouras com uma velocidade nervosa. Ele desviou o olhar rapidamente quando Beatriz o encarou, como se tivesse medo de ser associado a ela. Beatriz pegou numa faca e começou a trabalhar. As suas mãos, grandes mas surpreendentemente ágeis, moviam-se com uma precisão e velocidade que contradiziam as suposições de Gonçalo. Cada batata era descascada com um movimento fluido, cada cebola picada em cubos perfeitos. Ela trabalhava em silêncio, absorvendo tudo. Os gritos de Gonçalo, a forma como ele intimidava Tiago, os comentários sexistas dirigidos a uma das poucas cozinheiras, a camaradagem tóxica entre o seu círculo íntimo. Era pior do que imaginara. Enquanto trabalhava, a sua mente viajava. Lembrou-se da avó, em Cabo Verde, ensinando-a os segredos dos temperos, a alegria de alimentar os outros. Lembrou-se das cozinhas em Paris e Londres, onde o seu talento era inegável. Mas as promoções iam sempre para os outros, os homens, os brancos, os magros.
Lembrou-se da dor de ser constantemente subestimada, da raiva de ter que provar o seu valor 10 vezes mais. Mas lembrou-se também da força que isso lhe dera, da resiliência de aço que forjara. Ela não estava ali apenas por si. Estava ali por todas as Beas que tinham sido mandadas descascar batatas. Os dias transformaram-se em semanas. Beatriz continuava a ser Bea, a cozinheira gorda e negra que fazia o trabalho sujo. Gonçalo não perdia uma oportunidade para a humilhar. Um dia, ele acidentalmente derramou um molho quente perto dos seus pés. Noutro, criticou-a em frente de toda a gente por ter cortado os legumes 1 milímetro fora do padrão, ignorando o trabalho impecável que ela fazia consistentemente. Ele parecia ter um prazer sádico em tentar quebrá-la. Mas Beatriz não quebrava. Pelo contrário, a sua competência silenciosa começava a ser notada. A Sra. Lourdes, intrigada, começou a conversar com ela durante as pausas, partilhando histórias e, ocasionalmente, pedindo a sua opinião sobre uma nova sobremesa. Beatriz, com o seu conhecimento profundo, dava sugestões que Lourdes, para surpresa de todos, implementava. Tiago, vendo que Beatriz não reagia às provocações com raiva, mas com uma dignidade estoica, começou a aproximar-se, fazendo perguntas tímidas sobre técnicas, os seus olhos brilhando com admiração. Gonçalo sentiu esta mudança subtil e isso enfureceu-o. Ele precisava reafirmar o seu domínio. A oportunidade surgiu numa noite particularmente calma. Os donos tinham pedido a Beatriz, em segredo, para preparar algo que mostrasse a sua visão para o Atlântico. Usando ingredientes que trouxera, misturando técnicas clássicas com sabores das suas raízes afro-portuguesas, Beatriz criou um prato deslumbrante, um cherne curado com citrinos, puré de inhame com coco, e malagueta, e um vinagrete de maracujá. Usando ingredientes que trouxera, misturando técnicas clássicas com sabores das suas raízes afro-portuguesas, Beatriz criou um prato deslumbrante, um cherne curado com citrinos, puré de inhame com coco. O aroma que encheu a sua pequena estação era sublime. Antes que pudesse escondê-lo, Gonçalo apareceu. — O que é isto? Perguntou o tom desdenhoso. Beatriz tentou explicar, mas ele interrompeu-a. — Estás a brincar comigo? O que é esta? Comida de rua? Inhame? Coco? Achas que os nossos clientes pagam centenas de euros para comer isto? Ele pegou no prato. O seu rosto contorceu-se numa máscara de desprezo. Tiago e outros 2 cozinheiros observavam, petrificados. — Isto, disse Gonçalo, levantando o prato, é lixo, e lixo como este não pertence ao Atlântico. Com um gesto deliberado e cruel, ele virou o prato e despejou a criação de Beatriz no balde do lixo. O som da loiça a bater no metal ecoou na cozinha silenciosa. Os olhos de Beatriz encontraram os de Gonçalo. Por um momento, a sua máscara de calma vacilou. A dor daquele insulto, não apenas ao seu trabalho, mas à sua herança, à sua própria identidade, foi uma facada. Ela sentiu as lágrimas a ameaçarem, a raiva a subir-lhe pela garganta. Mas respirou fundo, 1, 2 vezes. Olhou para o lixo, depois para o rosto triunfante de Gonçalo. Não disse uma palavra. A sua dignidade era a única arma que lhe restava naquele momento. Virou-se e voltou ao seu posto, mas por dentro algo se partiu e, ao mesmo tempo, algo se solidificou. Era a última gota. A guerra estava declarada. Na manhã seguinte, um e-mail circulou. Reunião geral, sala de pessoal, presença obrigatória, assunto nova liderança. A cozinha fervilhava com especulações, mas a maioria assumia o óbvio. Gonçalo seria finalmente nomeado chefe executivo. Ele pavoneava-se pela cozinha, aceitando os parabéns antecipados do seu círculo, lançando olhares de desprezo a Beatriz, que continuava a trabalhar, a sua expressão indecifrável. Às 15h, a sala de pessoal estava apinhada. O ar estava carregado de expectativa. Beatriz entrou discretamente e ficou num canto, ainda no seu uniforme de Bea. Gonçalo estava na frente, ao lado dos 2 donos, o Sr. Vasconcelos e a Dona Isabel, investidores elegantes, mas de ar preocupado. O Sr. Vasconcelos pigarreou. — Obrigado a todos pela presença. Como sabem, o Atlântico está a passar por uma fase de transição. Queremos elevar este restaurante a um novo patamar de excelência e, para isso, precisamos de uma liderança forte, visionária e diferente. Ele fez uma pausa, olhando para a equipa. Temos procurado arduamente por alguém com o talento, a experiência e a coragem para nos guiar. E encontramos. Gonçalo sorriu, endireitando o casaco. É com enorme prazer, continuou Dé. Isabel, a sua voz clara e firme, que apresentamos a nossa nova chefe executiva, Beatriz Silva. Beatriz deu um passo em frente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os queixos caíram.
Os olhos arregalaram-se. Tiago engasgou-se. O sorriso de Gonçalo congelou, transformando-se numa máscara de incredulidade e horror. Ele olhou de Beatriz para os donos como se fosse uma piada de mau gosto. Beatriz, que se tinha trocado rapidamente, usava agora um dolmã branco e imaculado, feito à medida, que em vez de esconder a sua figura, a celebrava. O seu cabelo estava solto, caindo em ondas sobre os ombros. Ela caminhou lentamente para a frente da sala, a sua presença agora inegavelmente poderosa. Colocou uma pasta sobre a mesa e olhou para a equipa, um olhar que era ao mesmo tempo severo e compreensivo. Boa tarde, disse ela, sua voz ressoando na sala silenciosa. O meu nome é Beatriz Silva. Para alguns de vocês, Bea. Mas a partir de hoje, sou a vossa chefe. O rosto de Gonçalo passou da incredulidade para uma raiva vermelha e manchada. Ele abriu a boca para protestar, mas Beatriz ergueu uma mão. Eu sei que isto pode ser uma surpresa para muitos, continuou ela, o seu olhar varrendo a sala antes de pousar demoradamente em Gonçalo. Nas últimas semanas tive a oportunidade única de ver o Atlântico por dentro, sem filtros. Vi talento, vi potencial, mas também vi desrespeito, vi intimidação, vi um preconceito que envenena este lugar. Um murmúrio percorreu a sala. Vi uma cultura onde se julga as pessoas pela aparência, pela cor da pele, pelo gênero e não pelo seu trabalho. Uma cultura onde o bullying é tolerado e a criatividade é esmagada se não vier da pessoa certa. O seu olhar era como um aço. Ontem à noite vi um prato que representava não só horas de trabalho, mas uma história, uma herança, ser atirado ao lixo como se fosse nada. Ela virou-se totalmente para Gonçalo. Você, chefe Gonçalo, disse que aquele prato não tinha classe para este restaurante, que era lixo. Deixe-me dizer-lhe o que é que não tem classe. O que não tem lugar aqui é a arrogância, é o racismo, é a gordofobia, é a misoginia, é a crença de que pode tratar as pessoas como lixo só porque se acha superior. Gonçalo gaguejou. Chefe, eu não sabia. Esse é precisamente o problema, interrompeu Beatriz, a voz subindo cortante. Você não quis saber. Você olhou para mim e viu uma mulher negra e gorda e assumiu que eu era incompetente, preguiçosa e inferior. Você não viu uma chefe, você não viu uma pessoa. Você viu um estereótipo e agiu com base nesse preconceito. E não foi só comigo. Vi como trata o Tiago, vi como trata as mulheres nesta cozinha. Ela pegou na pasta e não foi a primeira vez. Tenho aqui um dossiê, queixas de funcionários anteriores, incidentes abafados. Um padrão de comportamento tóxico que tem sido ignorado durante demasiado tempo. Ela olhou para os donos, que assentiram gravemente. Chefe Gonçalo, disse Beatriz, a sua voz agora fria como gelo. A sua falta de classe, a sua falta de respeito, a sua falta de liderança não tem lugar no meu Atlântico. A partir deste momento está despedido. Houve-se um suspiro coletivo. Gonçalo ficou branco como cera, depois vermelho de fúria. Você não pode fazer isto, gritou ele. Já fiz, respondeu Beatriz calmamente. Segurança, por favor, acompanhe o Sr. Pereira. 2 seguranças, que tinham esperado discretamente à porta, entraram e flanquearam Gonçalo, que saiu a praguejar e a ameaçar. Quando a porta se fechou, Beatriz voltou-se para a equipa, que estava em estado de choque. Sei que isto é muito para absorver, mas quero que saibam. Isto não é uma caça às bruxas. É o estabelecimento de um novo padrão. Aqui vamos cozinhar com paixão, com técnica, com os melhores ingredientes. Mas, acima de tudo, vamos trabalhar com respeito. Respeito por cada pessoa nesta sala, independentemente de quem seja, de onde venha ou da sua aparência. O mérito será o único critério. A excelência será o nosso objetivo. A dignidade será a nossa base. Ela fez uma pausa, olhando nos olhos de cada um. A mudança é difícil, sei disso, e sei que alguns de vocês podem ter participado, mesmo que passivamente, na cultura antiga. Hoje é um novo dia. Quem estiver disposto a aprender, a crescer e a trabalhar com respeito, tem um lugar aqui. Quem não estiver, a porta está aberta. Mas não haverá mais tolerância para o preconceito ou para o desrespeito. O silêncio era pesado, mas diferente. Já não era o silêncio do medo, mas o silêncio da reflexão, talvez até de um alívio hesitante. Tiago olhava para Beatriz com lágrimas nos olhos. A Sra. Lourdes tinha um pequeno, mas genuíno sorriso nos lábios. Outros pareciam incertos, mas ninguém se moveu em direção à porta. Ótimo, disse Beatriz. Agora temos muito trabalho a fazer. Vamos voltar para a cozinha. Os meses que se seguiram foram desafiadores. Mudar uma cultura arraigada não acontece de um dia para o outro.
Houve resistência, houve erros, houve dias em que Beatriz se sentiu exausta, questionando se conseguiria. Mas ela perseverou. Liderou pelo exemplo, exigindo o melhor de todos, mas sempre com justiça e respeito. Promoveu workshops sobre comunicação e preconceito. Deu oportunidades a quem as merecia, como Tiago, que floresceu sob a sua orientação, e Asra Lourdes, cuja criatividade foi redescoberta. Contratou novos talentos, criando uma equipa mais diversificada e inclusiva. E a comida? A comida sublime. A visão de Beatriz, a sua fusão de técnicas clássicas com a alma da cozinha luso-africana, começou a atrair atenção. Os críticos vieram, céticos no início, mas saíram maravilhados. Uma noite, 6 meses depois daquele dia fatídico, Beatriz estava no seu escritório, revendo os pedidos para o dia seguinte. Vasconcelos bateu à porta e entrou, segurando um jornal. Ele não disse nada, apenas o abriu na página de críticas gastronômicas e o pousou na secretária dela. No topo da página, uma foto de um dos seus pratos e um título: O Renascimento do Atlântico. Alma, sabor e coragem no prato. A crítica era extasiada, elogiando não apenas a comida, mas a nova energia do lugar. Falava de uma cozinha que era, ao mesmo tempo, profundamente portuguesa e maravilhosamente global. Beatriz leu e, pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se sentir uma onda de pura alegria e orgulho. Olhou pela janela do escritório, que dava para a cozinha. Viu a sua equipa a trabalhar, rindo, colaborando, movendo-se com um ritmo harmonioso que antes não existia. Viu Tiago a orientar um novo estagiário. Viu Lourdes a experimentar uma nova decoração de chocolate. Viu rostos de diferentes cores, formas e origens, todos unidos pelo respeito e pela paixão. Sabia que a luta não tinha acabado. O preconceito não desaparecia magicamente, mas ali, naquela cozinha em Lisboa, ela tinha acendido uma luz. Tinha provado a si mesma e ao mundo que o talento, a liderança e a dignidade não podiam ser medidos por uma balança ou por um tom de pele. Era gorda, era negra, era chefe, e aquele era apenas o começo.